Bem, e agora eu pergunto para vocês, como combater a concentração de renda e riqueza no Brasil? Para combater a concentração de renda e riqueza no Brasil, você tem que combater aqueles elementos que a gente havia. A gente tem que combater esses mecanismos de concentração de riqueza, né? De renda e riqueza. Que é a mais-valia, né, a herança combinada com as taxas de fecundidade diferenciadas, o rentismo, as instituições estatais injustas e a corrupção. Né? E como é que os teóricos propõem para combater esses mecanismos? Daí você tem dois grupos de teórico, um que vai para um lado e o outro que vai para o outro. O primeiro grupo de teóricos é aquele que diz assim, que o combate à concentração de renda e riqueza, né, a desconstrução desses mecanismos, esse combate tem que vir da sociedade, dos indivíduos, são as pessoas, são os próprios indivíduos da sociedade civil que eles são os responsáveis por desconstruir esses mecanismos. Então, na mais-valia, como é que a sociedade deveria agir, né? A própria sociedade ela deveria tentar construir mais cooperativas. Né? O que são cooperativas? Cooperativa é uma empresa na qual todo trabalhador ele também é sócio proprietário da empresa. Então ele tem direito à divisão do lucro. Como, por definição, ele é trabalhador e proprietário, ou seja, ele é burguês e proletário ao mesmo tempo, então não existe mais valia. Né? Porque ele vai receber uma participação nos lucros que faz com que o rendimento dele seja muito mais alto do que se ele fosse apenas um trabalhador de uma empresa privada, lá de um único dono. Então, quanto mais cooperativas tiver, menos mais-valia vai ter naquela sociedade. E uma outra, né, é tentar despertar, além dessa cultura das cooperativas que deve ser incentivada, as pessoas deveriam buscar, né, formar mais cooperativas, também uma cultura do empreendedorismo, que toda pessoa deveria tentar se transformar num microempreendedor individual. Todo mundo, em vez de tentar buscar emprego, dele criar o seu próprio emprego, né? Sua barraquinha de cachorro-quente, sua lojinha comercial na qual ele é o único funcionário, ou ele e alguém da família, né? Coisas do tipo, porque assim, né, se todo mundo for, né, aí você não tenha esse mecanismo de exploração. Então cabe às pessoas criar uma cultura tanto de empreendedorismo quanto uma cultura de criar cooperativas. O segundo mecanismo de heranças, né, e as diferenças na taxa de fecundidade, para esse grupo de teóricos isso não é uma prioridade. Né? Alguns até chegam a comentar em controle da população, controlar programas de fazer com que os pobres tenham menos filhos, coisas, mas na realidade esse não é uma questão que seja prioridade. O rentismo, como é que se combate o rentismo com esse primeiro grupo de teóricos, né? Então, são os próprios indivíduos que cada um dos consumidores e todos os consumidores que tem que combater o rentismo. Como? Eles têm que pesquisar para ver quais são as instituições financeiras que cobram mais e menos juros e correrem para as instituições que cobram menos juros para, né, tentar diminuir, né, essas taxas de juro tão altas, né? E também criar, né, que a própria sociedade tentasse criar, né, pequenas cooperativas de crédito de fundo de quintal, cobrando menos juros para que, né, reduza o rentismo. Em seguida, também, entre esses teóricos, eles falam que não dá para diminuir a concentração de riquezas enquanto não se combater a corrupção, né? Enquanto houver corrupção, você vai ter indivíduos que assaltam o Estado e pegam volumes enormes de recursos que deveriam ser distribuídos para todas as pessoas sob a forma de educação e saúde. Então, a corrupção, né, tira, né, volumes muito grandes, né, de programas que aumentaria a qualidade de vida das pessoas. Então, teria que combater a corrupção.
E o último ponto sobre as instituições estatais injustas, né, os teóricos, né, enfatizam que a sociedade devia, né, pressionar para que houvesse sistemas tributários mais justos, como por exemplo um sistema de tributário progressivo, que é a ideia de que quem ganha mais, tem uma renda mais alta, tem mais riqueza acumulada, deve pagar mais impostos, né? Você pega, por exemplo, no caso do imposto de renda brasileiro, você tem aquelas faixas de impostos de renda, até não sei quanto é isento, depois 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Que ele tem sim uma lógica de sistema tributário progressivo, mas veja que a taxa máxima de imposto de renda cobrada é 27,5% e a partir de mais ou menos R$ 5.000 de rendimento, né, de salário. Sendo que em outros países a última faixa de imposto de renda chega a se aproximar de 50%, né, de imposto de renda na faixa mais elevada. Aqueles que ganham mais do que R$ 100.000, né, por exemplo. Aquelas faixas de renda altíssimas. E daí você distribuiria, você isentaria, deixaria um espaço maior de isenção entre aqueles que ganham menos e construiria várias faixas, né? Daí seria um sistema mais justo. Isso no imposto de renda, mas também em outros impostos. Pegue, por exemplo, o caso no Brasil dos IPVAs. Uma pessoa que tem um Celta 2005, ele paga IPVA. Mas se o cara tem um jatinho, um helicóptero, um iate, esses, né, bens de luxo, automotivos de luxo, são isentos de impostos. Então, é um sistema, né, injusto. É óbvio que quem tem um jatinho teria condições financeiras de pagar mais impostos, né? Já o segundo grupo de teóricos, em vez deles dizer que é a sociedade que tem que tomar a iniciativa, que tem que fazer alguma coisa, né? Quem tem que tomar a iniciativa é o Estado. O Estado que tem que o foco está no Estado. Então, para combater a mais-valia, né, elaboração de leis que protejam o trabalhador e uma justiça do trabalho mais eficiente. No caso das heranças, né, tem que ter imposto, né, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, né? O Brasil é o país que tem a maior concentração de renda e que cobra o menor imposto sobre grandes heranças, né? Enquanto em outros lugares no mundo chega a se pagar 40%, mesmo em países ultracapitalistas como os Estados Unidos, um multimilionário tem que pagar 40%, tem que pagar quase 40% de... eu não lembro agora se é nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas tem países que é 40% de imposto sobre as grandes heranças. No Brasil não passa de 8%, né? Não tem como cobrar mais do que... Atualmente não tem nenhum estado que cobre mais do que 8%. Para combater o rentismo, né? Lei também, lei que proíbam taxas de juro abusivo. Em relação à corrupção, essa não é uma prioridade, né, para esse grupo de teóricos. Até tem um trabalho muito interessante, muito provocativo de uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a Célie Pinto, que ela vai dizer que a corrupção no Brasil é tão profunda que não tem como combater. É muito difícil. Acabar com a corrupção no Brasil é muito esforço para diminuir pouco a corrupção no Brasil, porque ela está culturalmente muito profunda, muito enraizada, de modo que é algo assim muito complicado. Então, o foco acaba não é que ela defenda que tenha que continuar a corrupção, mas que o esforço de combater a corrupção é muito grande e os resultados serão provavelmente muito pequenos. Então, para ser mais rápido a desconcentração de renda, teria que prestigiar os outros fatores, né? Como as leis trabalhistas, imposto sobre grande herança, proibição de taxas de juros abusivos, etc. E o último item, né, é interessante porque os dois grupos de teóricos eles tendem a concordar, né? A ideia de a construção de um sistema tributário progressivo, tanto em termos de consumo, renda, IPVA, etc. Aqui eu coloco algumas questões de discussão, né, que a gente pode discutir lá no fórum, né?
Por que os cidadãos brasileiros não investem em indústria? Ou, em outras palavras, por que não há grandes indústrias multinacionais brasileiros? Né? Tem uma ou outra aí isolada, mas por que não existe um grande número de indústrias brasileiras, né? Fundadas por brasileiros, que têm alta produção, alta produtividade e que tenha como objetivo vender para o Brasil e também exportar industrializados? Por que não tem? Uma segunda questão importante, interessante para a gente discutir é que a gente tinha comentado sobre a Noruega, né? Como que a Noruega ela lida com o petróleo dela, né? Será que a maldição, aquela teoria da maldição dos recursos naturais não vale para a Noruega? E se não tem como um país se desenvolver por meio das riquezas naturais, por que deu certo para a Noruega? E a terceira questão para discutir é quem se beneficia com o rentismo no Brasil? Quem são os grandes beneficiários do rentismo no Brasil? A minha dica de leitura, né, é o livro da Célie Regina Jardim Pinto, que é aquele sobre a corrupção que eu tinha comentado agora há pouco, que se chama A Banalidade da Corrupção, uma forma de governar o Brasil. É um estudo profundo sobre a questão da corrupção no Brasil, como que a corrupção ela é profunda, né, embrenhada até de forma inconsciente. As pessoas no Brasil elas são corruptas inconsciente e conscientemente, tanto da forma consciente quanto inconsciente. E está em todas as áreas, em todas as instâncias da vida social. A corrupção está na escola, ela está na empresa, ela está no parquinho, ela está na hora de abastecer o carro, ela está, né, e obviamente na política, né? E, obviamente na política. É um livro muito provocativo, né? Esse livro ele não é uma leitura obrigatória para a minha disciplina, né? Mas ele é obrigatório para quem queira entender a corrupção de forma mais profunda e detalhada, né? E é um livro bem interessante de ser lido, tá? Beleza? Para a nossa próxima aula eu vou falar sobre um grande pesquisador chamado Celso Furtado e como é que ele responde essa questão de por que o Brasil, mesmo com indústria, não conseguiu se desenvolver. Ele vai dar uma resposta mais complexa do que essa uma que a gente trabalhou nessa videoaula. Beleza? Então tá, pessoal. Um abraço e até a próxima.